A visita. Como a casa ganha vida quando se chega a uma visita. A porta se abre e o vazio ganha formas e carnes. Falando em visita, quem nos visita aqui hoje é a escritora Carla Calazans, que acaba de lançar o primeiro livro dela. Ela sempre gostou do mundo das letras, mas foi na adolescência que a influência de Machado de Assis, por meio do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, despertou uma grande paixão. Essa paixão deu frutos e hoje Carla comemora a carreira de escritora. Carla, muito bem-vinda, obrigado pela presença aqui. Eu queria começar falando das suas influências. Você sempre gostou de ler? Criança, eu tinha uma relação muito forte com a literatura, sim, porque a literatura ela sempre teve um ponto de ligação com a minha relação comigo mesma. Então, assim, me entender um pouco, né? Me entender um pouco e muito também. Então, assim, quando criança eu lia muito, histórias infantis, muito presente isso na minha vida. Mas que teve um momento em que eu parei de ler, que foi o período da adolescência. E só voltei a ler efetivamente no ensino médio, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, porque a obra me levava a um lugar que era o lugar do inusitado da literatura. E mais do que isso, a possibilidade da investigação dos valores humanos, da conduta humana, porque é um tema que me interessa muito. Falar a respeito do humano e daquilo que o humano sente, o que ele pensa, como ele reage diante das coisas. Então a literatura me leva para esse espaço de autorreconhecimento, entende? E o que te levou a cursar a faculdade? Você cursou a faculdade de letras, não fez isso? É professora de língua portuguesa. Teve algum ponto especial que você falou, eu vou cursar letras? Tem uma história, que é uma história um pouco longa, mas assim, vou falar de uma forma bem resumida, porque minha mãe sempre dizia assim, minha filha, faz letras, é um curso tão bom, né? Você vai sair aí já com uma possibilidade de emprego na mão, enfim, essas coisas sua irmã faz, é um curso ótimo, então faça. Mas antes eu queria fazer artes cênicas. Mas fiquei nesse ponta, né, vou, não vou, e decidi fazer letras. Mas foi lá no curso de letras, por isso não me arrependo, que eu descobri algo que é fundamental para a minha arte hoje. Porque eu sou atriz também, então, assim, é a possibilidade de ter o que dizer. Então, o curso de letras me deu isso. E dentro do curso de letras, eu comecei a me aproximar do grupo de teatro. E fiz parte do grupo de teatro e lá eu descobri que eu poderia fazer o curso de letras e poderia também ser atriz e atuar e dizer aquilo que eu pensava a respeito do mundo, das pessoas, das sensações. E foi isso. Você citou aqui Machado de Assis, né, com muito carinho, citou Memórias Póstumas aqui com muito carinho. Que outros autores e que outros livros você também tem esse carinho especial? Eu leio de tudo. Tudo que me chama, eu leio. Seja pelo título, pela imagem, por um verso, eu leio de tudo. Mas existem três figuras importantes hoje na minha trajetória enquanto escritora, enquanto pessoa, enquanto atriz. Uma é a Clarice Lispector, que eu tenho vários livros, já li várias coisas da Clarice, porque ela me traz de volta a alma humana. Então ela me coloca de encontro profundo com isso. Tem uma figura que é o Afonso Romano de Santana, que me traz o lirismo no sentido da musicalidade, dessa brincadeira com a sonoridade da poesia. E tem a figura que é Manuel de Barros, que me traz a possibilidade da simplicidade e de encontrar no tudo o nada, e o nada, no nada, o tudo. E essa possibilidade de ser o que nós somos, por natureza, com toda a fragilidade, mas ao mesmo tempo com toda a grandeza da natureza mesmo, né? Não só da espécie humana, mas de todos os seres vivos e não vivos nesse mundo. Você citou há pouco poesia, você tem um livro de poesias, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Citou também música, é uma coisa também que faz parte de você, que te agrada bastante, te ajuda no processo criativo? Com certeza. Como? Eu escuto muita música. Muita, assim. Eu ligo a rádio na minha casa e escuto, porque eu não tenho TV em casa. Então, eu chego em casa e ligo a rádio, escuto e fico, né, devaneando e entro numa narrativa e me reconheço nas músicas também e tento encontrar respostas para algumas coisas que acontecem na minha vida a partir das músicas e também estudo canto.
Então eu canto já há alguns anos aí, pelo menos 4, 5 anos eu canto, faço um trabalho mesmo vocal, até em função da atriz, e a música me dá pulsação. E a música ela traz isso para a minha vida. Bom, falando sobre música, vou aproveitar aqui a deixa, Carla, para falar sobre o seu livro, Nas Bordaduras de um Botão. Está aqui comigo. Agora, o ponto de partida do seu livro foi uma música, do Roberto Carlos, Os Seus Botões. Vou mostrar ele aqui de novo e queria que você comentasse, explicasse para a gente por que essa música e por que deu origem a um livro mais tarde. Antes da música teve um prelúdio, sabe, assim, um mote antes da música, que foi um poema que eu escrevi, que ele está no livro, que é o botão de número 6, que é o Vale. Eu escrevi no início de 2011 esse poema. E ele surgiu a partir de uma experiência vital, de um encontro humano. E nesse encontro eu fiquei tão feliz, tão assim, apaixonada pela experiência, que o poema veio. Mas ele ficou guardadinho. No meio de 2011, num outro encontro... Esse primeiro foi em 2011. Foi em 2011. Em 2011, num outro encontro com a mesma pessoa, ele colocou a música do Roberto Carlos para tocar, Os Seus Botões, e ele foi e olhou para o espelho e disse assim: Carla, essa imagem daria uma tela. Quando ele disse isso, me veio a música Os Seus Botões do Roberto Carlos, a tela, a imagem da tela, que é a tela de número 6 também, o Vale, e veio o poema que eu escrevi no início de 2011. E desenhei a tela e pensei, vou dar de presente para ele essa tela. Mas a tela não aconteceu em 2011. Não teve momento, né, para a tela. Trabalhei muito em 2011 e não fiz nada. Em 2012, meados de 2012, eu entrei numa crise porque não estava criando e decidi então partir para a criação. E a criação dos poemas, com as telas, com os botões, essa criação fez com que eu começasse a me sentir mais tranquila, mais inspirada, mais artista. E aí as coisas foram acontecendo. Os poemas, as telas foram sendo construídas. Eu fui a essas lojas especializadas para comprar botões, comprei os botões, fiquei assim encantada com os botões e comecei a produzir. Mas até então a ideia do livro não tinha surgido. Era só um momento de criação. E fui deixando a coisa acontecer e tudo mais. No final de 2012, eu me deparei, viajando pela internet, eu me deparei com um concurso de poesia da Biblioteca de Belo Horizonte, que tinha uma premiação e tudo mais. E aí eu falei assim, vou entrar nisso daí. E aí, nesse momento, eu tinha 10 poemas prontos e 10 telas, mas na cláusula lá do concurso, eu precisava construir no mínimo 20 poemas, para constituir o livro. Aí dei prosseguimento. Fechei os 20, na realidade a obra tem 21 poemas e 44 telas. Para explicar aqui para as pessoas, o livro tem poesias e imagens, exatamente, que são as suas telas. Exatamente, as fotos foram feitas por mim também. Então eu confeccionei as telas todas de botão que foram sendo colados um a um. As telas estão todas comigo, ainda não existiu esse distanciamento entre as telas e a minha pessoa. E, aí me inscrevi no concurso no início de 2013. Fiquei o ano todinho esperando para que o resultado saísse. Ansiosa, sem poder tocar na obra, no sentido de publicação, porque tinha que ser uma obra inédita. E saiu o resultado, só que eu não fui contemplada. Tinham quase 1000 inscritos. Fiquei triste no início, mas depois eu entendi, relaxei, enfim. Aí, terminou 2013. No início do ano de 2014, esse ano, eu fui e falei assim, eu preciso publicar essa obra, de alguma forma. Aí fui atrás de um amigo, que hoje é o meu agente literário. Uma dúvida, Carla, por que você quis publicar? Botou isso na cabeça? Era assim uma necessidade? Uma necessidade de soprar ao mundo aquilo que o mundo me deu com muita gratidão, que é essa possibilidade de encontrar as pessoas, de trocar com as pessoas, de fazer com que a vida aconteça e se transforme a partir disso. Então, eu até falo para as pessoas que, assim, mais do que colocar o livro numa estante de uma biblioteca ou de uma livraria, o objetivo foi realmente devolver ao mundo aquilo que ele me deu com
tanta generosidade, amorosidade, beleza, sabe? E paixão, assim. E principalmente porque esse encontro me colocou cara a cara com aquilo que eu amo hoje, mais do que tudo, que é a experiência com a arte. A possibilidade de celebrar a vida com a arte, sabe? Então é muito pulsante e presente isso em mim. Então, algo dizia que eu tinha que fazer. Com ou sem dinheiro, eu iria publicar esse livro. E aí fui buscando os caminhos. E o livro, hoje, está aqui. Vou aproveitar, então, aqui, Carla, que o seu livro está aqui e vou pedir para você ler um dos poemas para a gente, por favor. Oh, com certeza. A terra me aterra e me mostra a matéria da minha artéria. A plateia, que não é alcateia, mas vai na boleia dessa minha odisseia. A terra me arrasta, mas nem por isso é nefasta. Enche-me de graça e cultiva a minha massa. Me amassa. Em terra, desterra, pura terra. Belas palavras, uma interpretação muito bonita também. Parabéns. E quando é que você pretende transformar esse poema, ou alguns deles, numa peça, como você disse? Carla, já há uma expectativa? Estou pensando, mas como eu tenho um outro projeto antes, que acontece no início do semestre, na realidade no primeiro semestre de 2015, a proposta é ou para o primeiro semestre de 2016 ou o segundo semestre de 2016, porque eu quero realmente trabalhar com esse material e pensar, e estruturar, ensaiar. Então, como tem um projeto antes, que eu já estava esperando há muito tempo como atriz, então ele vai esperar um pouquinho, mas enquanto isso, a divulgação, o processo de outros lançamentos, o processo de fazer com que essa obra ganhe espaço, vai continuar. Bom, Carla, é isso. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Eu queria te agradecer. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço, né, pela abertura, disponibilidade e a possibilidade de fazer com que a literatura possa ganhar mais espaços. Não só a minha literatura, porque assim, eu também sou um pouco daquilo que eu li. Na realidade, eu sou tudo do que eu já li nessa vida, né? Então, assim, eu tenho aqui comigo Drummond, tenho comigo Vinícius, tenho comigo Cecília, tenho comigo Clarice, tenho comigo Manuel de Barros e todas as outras pessoas que eu já li, né? E todos os outros universos que eu já percorri. E aí é isso, assim, eu agradeço essa possibilidade. Bom, este foi só o primeiro trecho do Iluminuras. Depois do intervalo, o convidado é o advogado Piquet Carneiro. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado Piquet Carneiro. Piquet, muito obrigado pela presença aqui. Eu queria começar perguntando para o senhor é de uma família de advogados, pai e avô eram advogados, agora o senhor teve um sonho, talvez de adolescente, de ser piloto de avião, não foi isso? Bem diferente ser advogado, né? Mas isso foi uma ilusão, uma fantasia da juventude, né? Da adolescência. E até porque a aeronáutica estava muito em voga por causa da guerra e tudo mais. Mas durou pouco. A escolha pelo direito foi a escolha óbvia? Foi óbvio, né? E eu tinha tio, pai, avô, todo mundo advogado, né? Então isso me empurrou um pouquinho para essa direção. O senhor tem experiência longa na atividade privada, também no meio público, e aqui está um desses resultados. Vou pegar aqui o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Isso. Elaborar um documento como esse representa o quê, doutor Piquet, nos dias de hoje e não? Olha, essa foi para mim talvez a mais desafiadora das encomendas, né? Foi o presidente Fernando Henrique que, através da Casa Civil, o Pedro Parente, me pediu para coordenar esse grupo. Essencialmente, a redação foi minha e naquela época o Pedro Parente era o chefe da Casa Civil, ele ficou muito entusiasmado com a coisa. E aí o código entrou em vigor, aplicava toda a administração federal executiva, né? Claro que não podia ser para o Congresso nem para o Judiciário.
E algumas coisas foram bastante específicas desse código. Por exemplo, nós não criamos nenhum tipo de processo formal para processar alguém, para analisar um caso, né? Porque nos pareceu que isso ia formalizar muito. Aí entrar mandado de segurança, sabe, gente discutindo, pedindo liminar. Então nós funcionamos com o mínimo de legislação possível, só a de criação. Isso foi muito bom. Falando ainda sobre publicações, doutor Pequet, dessa publicação para outras publicações de outros autores, que livros, que autores o senhor admira? Da literatura clássica, nacional? Essa é uma pergunta que eu posso responder longa ou curtamente. Fique à vontade. Porque aos 73 anos eu já li um bocado de coisa, né? Mas, claro, eu quando era garoto me encantava com a literatura de aventura, não é? E os autores que eu lia, acho que nunca ninguém mais leu. Tinha um chamado Winnetou, que fazia histórias de cowboy nos Estados Unidos. Ele nunca tinha ido aos Estados Unidos, mas escrevia sobre isso. E nunca gostei muito do Júlio Verne, isso é uma coisa gozada, que ele não conseguia me prender. E aí fui até chegar na tipo de literatura policial de nível maior, como era o caso do Sherlock Holmes, o Conan Doyle. Aí eu li tudo que havia, né, sobre eles. Até hoje, eu ainda releio. Ele contém altas lições para um advogado. Como, por exemplo? Raciocínio dedutivo, sabe? O sujeito entra num lugar assim e já sabe mais ou menos o que esperar pela qualidade dos livros, pela pintura do teto. Ele era incrível, né? E parece que o personagem foi baseado numa pessoa real. Era um médico que tinha vindo para o Caribe durante anos, depois voltou e começou a fazer esse trabalho de investigação, né? Que ele fazia em doentes, e ia descobrindo coisas incríveis, né? Ele olhava para a cara do sujeito: você morou aonde no Caribe? Ele já sabia pela cor do fulano que ele tinha ficado no Caribe, né? E então isso foi outra fase. Mais tarde, aí li Machado de Assis, essa de Queiroz, que é o que eu gosto mais. Português, mas português de Portugal, né? Mas é um grande escritor, né? Mas depois eu entrei na literatura mais profissional, né? De ler os autores mais clássicos do direito, e todos se repetem muito, né? Uma coisa assim, uma mesmice, porque também não dá para você ficar inventando muito na área jurídica. E eu nunca escrevi nada sobre a área jurídica, a não ser sobre a parte burocrática e a parte ética, não é? Na verdade, são sub-ramos do direito, não é direito puro. Eu sei também que o senhor gosta bastante de biografias. Ah, sim. Por quê? A biografia é a coisa que você entra no personagem biografado, não é? E vai vivendo com ele aquelas sensações, não é? Por exemplo, eu sou grande admirador do Darwin e da obra principal, a Evolução das Espécies, não é? E realmente eu li aquele livro sem conseguir parar, né, de tanto entusiasmo que aquilo me deu. O outro que é fantástico, mas com uma produção literária pequena, foi o Freud, né, que é outro talento genial. Aí comecei a ler os livros sobre história, né, as autobiografias, como a do Churchill, que é muito boa. Dos autores, doutor Pequet, que o senhor leu, tem algum escritor que o senhor acha que é especial? Tem muitos especiais, mas eu tenho admiração por dois, um brasileiro e um português. O brasileiro é o Machado de Assis, que é seguramente o texto mais bem condensado, assim, que entra no espírito da coisa. E o outro, o Eça de Queiroz, que é aquele que diz que o sonho de todo português é ser tratado de excelência e pertencer ao Estado. É bem a cara do Brasil, né? Você vê que a gente não mudou tanto.
Mas esses dois, com certeza, né? E da literatura contemporânea, eu tenho lido, à medida que o tempo passa, a gente vai lendo menos, porque é obrigado a ler tanto na parte profissional, né? Mas sempre que surge um livro, agora mesmo estou lendo um livro de um autor russo sobre a morte a fuga do Trotsky da Rússia e a ida dele para os Estados Unidos e para o México, aliás, onde ele foi morto, né? Foi assassinado. É muito interessante, mas aí é uma reflexão sobre a história russa, né? Que é fascinante também. Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui para a gente relembrar um pouco mais sobre o brasileiro Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado um dos maiores nomes da literatura nacional. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Sua extensa obra constitui-se de 9 romances e peças teatrais, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. O senhor falava, doutor Piquet, sobre literatura jurídica. Uhum. A partir de um determinado momento, se lê muito mais a literatura jurídica do que as outras. Agora, a junção da literatura com o direito é importante, o senhor que é um advogado muito experiente, é importante para qualquer advogado, para os jovens advogados principalmente? Eu não conheço um bom advogado que não tenha uma boa cultura literária, não é? E no meu escritório eu faço muita questão de que meus jovens advogados leiam romance, o que quiser, mas leiam, porque é assim que a gente aprende a escrever. Tem algum livro que o senhor indique para esses jovens advogados do seu escritório? Eu ainda estou na fase de recomendar a eles que leiam romances, porque ensina mais a escrever. Se você passar para o texto aquela coisa árida, jurídica, não é? Eles vão ficar muito formais, as petições ficam muito aborrecidas. Escrever bem é uma arte, não é? E no direito, então, o poder de síntese é fundamental. Isso meu pai foi muito responsável, porque na época a gente usava só máquina de escrever mesmo, né? Não tinha máquina elétrica. Então fazia essas petições, etc. e tal, e aí revíamos juntos para cortar tudo que pudesse ser excessivo, a palavra a mais. E isso ele era bom nisso, porque ele foi jornalista também, então ele sabia escrever bem. E aí você fica com um texto mais enxuto, né? E o Beltrão, com quem eu trabalhei, era outro, um escritor primoroso, né? São os mestres aí, né? E é divertido isso, né? Quando você está executando. Às vezes de madrugada a gente estava redigindo um decreto, quando ficava pronto, eu disse, bom, agora vamos à parte divertida, que é rever e melhorar. Foi muito útil isso, né? Ok. Doutor Piquet, queria agradecer ao senhor, nosso tempo infelizmente acabou, foi uma ótima conversa. Obrigado por participar aqui do Luminuras. Prazer foi meu, e isso é bom, você divulgar um pouco também da cultura jurídica e parajurídica, não é? Foi ótimo, muito obrigado. Imagina. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.